Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h20. É claro que a gente não pode faltar, se furtar de não falar, o assunto, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o mundo, é o conclave que acontece neste momento no Vaticano para a escolha do novo Santo Padre. A gente tem imagens aí do Vaticano para a gente mostrar a expectativa, afinal de contas, a chaminé da Capela Sistina sai fumaça ou não sai fumaça? Se sair, a gente já tem um novo líder, a gente já tem um novo pastor das ovelhas do cristianismo de todo mundo. Se não sair, aí vai se esperar um pouquinho mais tudo isso que está por vir e todas as movimentações para uma quinta, na verdade, rodada de escrutínios lá na Capela Sistina. Léo Apolinário está de volta com a gente e cada vez mais, né? Essa fumaça não saiu nesse intervalo, não. Continua desse jeitinho e a garçazinha, a gaivota também não apareceu não, né, Léo? A garça foi almoçar. Por lá já é café da tarde, filho. Lá já tá servindo um cafezinho da tarde, assim. Então ela foi tomar o café, foi tomar um cafezinho? Não, é com pão de queijo. Mas aqui, por falar em café, olha só pra você ver. É um corneto lá, né? Isso. Vai comer um corneto. Isso. Foi divulgado o cardápio dos cardeais que estão participando desse conclave. Olha só, quem falou isso foi um nutricionista que montou esse cardápio. As refeições são feitas na Casa Santa Marta. Olha só para você ver, no café da manhã, para reduzir os níveis de cortisol, foi um café da manhã mais doce, ou seja, nada de ovos, presunto, bacon e manteiga. As opções é um leite parcialmente desnatado e torrada com geleia ou mel. Olha só para você ver, e café ou chá. No almoço não tem nada de carbonara ou bolonhesa não, tá? As opções é uma massa leve com tomate e manjericão fresco, risoto de legumes, além de carne branca ou grelhada, como peixes com legumes cozidos no vapor. O lanche ali no meio da tarde, a sugestão é que eles tomem iogurte e já há possibilidade de chá, mas também um índice menor de cafeína. O jantar, no momento depois de todo esse estresse durante o dia de votação, também não tem nada de massa, viu? As opções estão presunto cozido, salmão defumado, peixe azul ou sardinha, atum sem óleo ou molho, né? E aí vai. E também há vinho disponível, mas a recomendação é de apenas uma taça. O que você achou do cardápio, André? Eu estou me deliciando aqui. Eu vou chamar o padre Samuel Fidelis para essa história que a gente está rindo aqui. Ô, padre Samuel, agora que negócio, uma tacinha de vinho. Ah, com certeza. Tem que descer, né? Há um ditado medieval que diz: in vino veritas, no vinho a verdade. É verdade. Então a tacinha só é importante, claro, no momento de muitas verdades. Não, faz bem. O próprio apóstolo Paulo disse que você pode tomar umazinha que vai bem para a saúde. O vinho faz bem. Isso é uma tradição entre os papas, é claro, né? O Papa Bento XVI, por exemplo, apreciava muito um bom vinho e Fanta. Gostava muito de tomar. Tanto no filme Dois Papas, né? Aquele momento onde mostra ele com o Papa Francisco tomando Fanta, é porque ele gostava muito. Agora, só falando, é uma tacinha de vinho, com né? certeza. Um cálicezinho de vinho. Você não vai achando que já está liberado, não, que não é bem assim, não. Com né? certeza. Mas eles estão sem café também, né? Tem que ver se isso é bom ou ruim, que tem gente que fica nervoso sem café também. Tem isso. E, claro, nós aqui com muita descontração, mas procurando ver, assim, nesses detalhes que nos são disponíveis algumas mensagens, chama a atenção que é um cardápio muito reduzido, um pouco para que ninguém fique pesado e também para que não demore muito, porque em negociação nunca é bom estar com a barriga cheia. Então tem uma dimensão também nesse sentido de uma comida mais leve, manter o estômago mais vazio, não ficar totalmente saciado, porque para as decisões, para as conversas, para aquela energia, aquela intensidade, uma alimentação balanceada faz bem. Agora, também a gente não pode esquecer também, né, Padre Samuel, da faixa etária de quem participa desse conclave, né? Uma coisa é um rapazote de 20 e poucos anos, 30 anos, como o senhor, poder comer, né, o que com mais facilidade, gestão totalmente diferente, uma pessoa mais idosa é a situação completamente diferente. Claro, né? com certeza. Esse cuidado de pensar numa alimentação que não cause ali alguma indigestão. É claro que grupo de pessoas que fazem juramento são os enfermeiros e os médicos também, mas queremos que ninguém passe mal lá. Não vai acontecer. Agora, Padre Samuel, falando do conclave em si,
3 escrutínios, 4 provavelmente já aconteceram e até agora nenhuma definição. A gente estava conversando mais cedo, a expectativa de todos nós, é claro que é expectativa, a realidade é uma outra história, que se aconteça a definição do Papa agora, no quinto escrutínio, que saía a fumaça aí por volta de 2 da tarde no Brasil, 7 da noite lá no Vaticano. E essa 4ª votação é muito importante porque ela é meio que divisor de águas e definição mesmo, né? A partir daí tem até papável que deixa de ser papável e passa a ser cabo eleitoral, tem disso? Com certeza. Claro, estamos ainda no horizonte das especulações, mas até estava recuperando um dado muito interessante. Como é que se sabe um pouco as curiosidades do conclave? Porque um cardeal, na época de João Paulo II, anotava tudo, imagino que para fixar a memória, e depois encontraram esse material. Então é por isso que hoje se tem muitas informações sobre alguma coisa ou outra que acontece ali. Mas o fato é, seguindo esta lógica, essa perspectiva, a primeira votação é aquela de descoberta das tendências, ao que tudo indica. Despontam aqueles nomes que são os mais conhecidos, evidentemente ligado àqueles grupos que têm mais cardeais ou a determinadas tendências. A segunda e a terceira, muito ligada ali a como que essa tendência se reafirma ou não. Imaginemos que alguém conseguiu lá 30 votos, aí se na segunda conseguiu 35, não muito mais do que isso, pode-se confirmar uma tendência de ascensão ou de estacionar. Já se percebe ali, evidentemente, que não vão conseguir tantos votos. Agora, essa 4ª já é propriamente dita, onde quem não consegue subir, ao que tudo indica, vira cabo eleitoral, né? Vira cabo eleitoral. No sentido de que, olha, conseguiu 30 votos, aqui numa perspectiva mais conservadora, ou naquele mais perfil, ou mais progressista, então direciona-se os votos desse para um outro candidato. E se imaginamos que acontece num âmbito estratégico, e bom que seja assim, porque a inteligência é também um dom divino, não estamos dizendo de politicagem, mas de estratégia, e também da própria percepção, porque no momento em que vão acontecendo os votos e surgem os nomes, alguém pode rever, pode repensar, pode pensar, acho que o outro é melhor. Pode acontecer uma terceira via também, que exatamente, surge, que aglutina outros grupos, claro, né, que estão em situações opostas. Que é o ideal que aconteça, porque para além da dimensão política no sentido negativo, de pensar que é uma negociação, uma compra de voto, queremos crer que não se trata disso, tem essa dimensão de fato do discernimento. É muito bonito ser católico, porque para nós católicos nós entendemos que a razão, que o discernimento, que a conjectura, elas não se opõem à verdade. Por isso, não só a fé do ponto de vista de contar com a graça divina, de abrir-se à luz do Espírito Santo, mas também a inteligência, também a ponderação, também a prudência. Ali também há um momento de discernimento humano, no sentido de ir percebendo no despontar de algum candidato, numa análise de um perfil de outro. Essa votação já é pós-almoço, então imaginemos que ali, já que não tem telefone, não tem internet, não tem comunicação externa, quero crer que há conversas, diálogos, ponderações, há discernimento, então tudo isso vai para o conclave agora nessa 4ª votação, com a soma da primeira, que é aquela de uma primeira percepção, a segunda e a terceira, avaliação de tendência, a 4ª já é propriamente dito de como tudo isso reflete também nos diálogos entre eles. Agora, desculpe, Milene, agora é porque eu não posso deixar passar esse gancho, a gente fala muito sobre escolher, mas o escolhido também pode declinar. Sim, claro. A gente lembra até do caso muito pouco conhecido, Dom Luiz Lochaide, brasileiro, que no conclave que elegeu João Paulo II, obteve num determinado momento maioria de votos, poderia ser aclamado Papa, e quando falaram para ele, ele falou assim, não. Não é porque ele não queria, é porque ele tinha um problema cardíaco, tinha 8 pontos de safena, e há 33 dias antes, João Paulo I tinha assumido e morrido por conta de um problema cardíaco. Ele falou, eu não posso fazer com que a igreja passe por isso novamente. Isso também pode estar acontecendo lá agora e a gente sem saber, né? Claro, com certeza. Seja me permitida a brincadeira, eu não saberia dizer se isso que você falou é verdade, e se soubesse também não contaria por conta do meu emprego. Mas queremos crer... que faz parte também para manter o meu, né? Hipoteticamente, ao que tudo indica nesse conclave, houve de fato um olhar muito... uma atenção muito especial para Dom Luiz Lochaide. E aqui é importante registrar, porque nós temos no episcopado brasileiro e também nos cardeais brasileiros exemplos insígnes de pessoas que são desconhecidas atualmente. Pensemos no primeiro presidente da CNBB, que é o cardeal Mota, aqui da nossa arquidiocese, que uma grande figura em Aparecida no contexto mundial, no contexto brasileiro, desconhecido, e Lochaide foi um deles. De fato, era um homem por várias características espirituais e humanas que, sim, ao que tudo indica, despontou
como que poderia ter sido o primeiro Papa latino brasileiro. A gente está com imagens aí no cantinho da nossa tela, justamente da chaminé da Capela Sistina. Estão mantendo essa imagem o tempo inteiro, porque a fumaça pode surgir a qualquer momento. Ontem, por exemplo, a expectativa é que a fumaça subisse às 2, foi subir às 4. Então, a gente sabe que tudo isso pode estar acontecendo. A gente não sabe verdadeiramente o que está acontecendo lá. Lorena, a gente tem Milene, desculpe. A gente tem uma lista aqui de papáveis. Daqui a pouco, a gente vai para o intervalo? Vamos para o intervalo, na volta. Aí, faz uma pergunta também, Milene, antes da gente chamar o intervalo. Eu queria saber um pouquinho como é que tá a expectativa do Padre Samuel, o coração, porque a gente fica aqui olhando para essa chaminé, né? E fica uma emoção, o coração acelerado, esperando o momento que a fumacinha começar a aparecer. Eu queria saber como é que tá o sentimento do senhor. No meu coração, penso, se passa o que está no coração de todos nós, cristãos católicos, que é da consciência do que o Papa significa como um pastor. Então, a nós católicos, sobretudo, entendemos que o sucessor do apóstolo Pedro faz as vezes do Cristo e deve pastorear com amor. É muito bonito no final do Evangelho de João, ainda o Evangelho de domingo passado em nossas missas, quando Cristo interroga Pedro sobre a única coisa que importa, que é o amor, como condição e garantia de pastorear as ovelhas. Então, o nosso coração sente uma ausência profunda, uma orfandade sem o Papa. Por isso, é um misto de expectativa e de esperança de alguém que será para nós um sinal da confirmação da fé, de esperança. Estamos no ano jubilar da esperança e também do amor de Deus. Agora sim, vamos para mais um rápido intervalo. É rapidinho, fique de olho na volta. Aí a gente continua falando de conclave aqui no Rede Notícia. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h36. Vamos continuar falando sobre conclave, além do Padre Samuel Fidelis. Agora a gente recebe aqui nos estúdios da TV Horizonte, da Rádio Cultura e da Rádio América, o professor Rodrigo Coppi. Ele é historiador, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas. Professor, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez estar aqui na TV Horizonte com vocês. Já vou começar provocando mesmo. Duas fumaças, uma fumaça preta que subiu, né? Mas um indicativo de 3 escrutínios sem nenhum tipo de solução. O quarto poderia estar acontecendo agora, poderia estar sendo resolvido agora, pelo menos por hora não tem fumaça, o indicativo é que continuamos sem solução. O que isso pode indicar? Isso pode indicar um cenário de muita indefinição, isso pode indicar um cenário onde os cardeais pró-Papa Francisco podem estar perdendo campo, e também pode indicar também um movimento mais forte dos setores mais conservadores? Me parece, acho que está dentro do esperado, né? Nós estamos dentro do esperado, e se esperava, né, isso aí, não esperava uma fumaça branca ontem, né? Também hoje, então tá tudo, acho que dentro do script, né? Sairá um pouco do script, a meu ver, se o conclave se alongar, né? E aí, alongando, não havendo hoje, e amanhã, de manhã também não, então isso pode já demonstrar essa dificuldade do Colégio Cardinalício em chegar num consenso, né? Como a gente vem falando, o colégio ele é muito plural, né? É um colégio maior, e isso traz outras questões para que os grupos se formem, né? Porque precisa de formar grupos, precisam dos votos. Então, esse tempo pode demonstrar isso. E, para mim, cada fumaça preta significa uma dificuldade dos grupos, ou do grupo, vamos dizer assim, mais próximo de Francisco, né? Então, isso pode aparecer também, pode ser analisado dessa maneira. O senhor comunga dessa opinião? Comungo, eu penso que faz muito sentido e complementaria ou desenvolveria o pensamento do professor em 3 eixos. Eu penso que 3 coisas ali pesam muito. Primeiro, qual o carisma do sucessor do Papa Francisco? Então, não pode ser alguém que, de alguma forma,
apresente uma contraposição ao Papa Francisco, ou talvez o desafio de alguém que seja entendido apenas como uma reprodução do Francisco, uma cópia dele, então tem essa dimensão. A segunda, penso também que é um grande desafio, é preciso que seja um perfil diplomático, porque dentro da própria igreja nós temos tendências também, não a maneira de um antagonismo puro e simples, ou de uma tentativa de destruição da outra perspectiva, mas dentro de quem entende que a doutrina deve progredir e deve estar sempre nessa tensão com o mundo, numa igreja que tem uma comunicação que é entendida, mas que também dialoga com as questões contemporâneas, e quem imagina também que é preciso ter mais fidelidade, é preciso estruturar melhor os processos que foram apresentados pelo Papa, uma correspondência maior à doutrina. Então, eu diria que esse é o segundo eixo. E o terceiro é exatamente naquilo que o professor já indicava. É um perfil muito plural. Então, já havia apontando isso aqui em outros momentos, que na medida em que 108 cardeais são escolhidos pelo Papa Francisco, perfis, idades diversas, locais diferentes, é muito mais difícil de estabelecer um consenso. E tendências diferentes também. Exatamente, né? Então é muito mais difícil. Vamos chamar o Léo Apolinário para essa conversa também, porque ele está lá nos estúdios, na nossa redação da Rede Catedral. O Léo está acompanhando todo esse processo também. O Léo é muito aprofundado nos assuntos da igreja. E ele tem uma pergunta aí também, né, Léo? Exatamente, mas antes da gente fazer a pergunta, André, só uma outra informação. O Vatican News acaba de divulgar, 15 mil pessoas estão neste momento na Praça de São Pedro. Este número é muito mais do que ontem neste horário. Então, essa é a informação. Eu queria fazer uma pergunta antes de chamar o padre José Cândido, o padre Samuel, o professor Rodrigo Coppi, que é sobre esse momento que a igreja está vivendo, esse momento do conclave. O que nós podemos dizer que o novo pontífice, ele vai seguir talvez as reformas, a ideia de Francisco, mas não vai ser um xerox dele? Passo a palavra, por favor. Bem, eu acho que as pessoas são diferentes, né? Então, claro que a gente pode seguir uma tendência, né? Ter um modelo, né? A gente tem um modelo, o Papa Francisco é um modelo para mim, né? E o que ele falou faz sentido, né? Mas as pessoas são diferentes, as pessoas lidam de maneira diferente em determinados aspectos, né? Ou tem a questão doutrinal, ou é um Papa mais pastoral, né? Então tudo isso, o perfil mais diplomático, como o padre Samuel nos disse aqui. Então tudo isso cria esse perfil, né, de uma pessoa, de um cardeal, que, claro, não vai ser a cópia, mas que não vai entrar de maneira, né, como se diz, de sola, como se diz no futebol, né, contra tudo que foi feito, né, seria uma imprudência. Concordo com o professor também, e me chama a atenção uma palavra que até foi destacada em outra emissora que tivemos a oportunidade de ir, que é o que o nosso arcebispo, Dom Valmor, coloca no momento em que toma conhecimento da morte do Papa Francisco, que ele coloca herança. Eu achei muito interessante, foi destacado, porque todo mundo fala de legado, e legado é um pouco assim, né? Quase como se a gente estivesse querendo dizer que alguma coisa foi estabelecida e quem chega é devedor absoluto ou de confirmar isso numa reprodução, ou então de contrapor a isso. Então, a fala do arcebispo, também agora essa colocação do professor, estabelece a ideia da herança. E a herança é uma recepção, mas é também uma transmissão a partir das características que este homem terá com seu carisma, com a sua história. Então, percebe, não dá para ignorar o Papa Francisco. Mas não é sobre uma cópia do Papa Francisco ou uma oposição ao Papa Francisco, mas como tudo aquilo que ele traz como sinal profético na igreja será experimentado doravante por qualquer um que for o Papa. Vamos voltar a falar com o Léo Apolinário, porque o Léo tem um contato agora com um grande amigo da Rede Catedral, que está agora em Roma, Padre José Cândido, que está lá em Roma, não é isso, Léo? Exatamente, o Padre José Cândido está lá em Roma, vai entrar para a gente com áudio. Ele é o pároco emérito da paróquia de São Sebastião, aqui no Barro Preto, em BH. Boa tarde, padre. Eu queria que o senhor falasse para a gente... Boa tarde. Estão me ouvindo? Porque aqui tem celular demais ligado. Estamos te ouvindo perfeitamente, sim, padre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer então o tá senhor
Gostaria de agradecer o senhor por estar participando conosco aqui na TV Horizonte, na Rádio América, Rádio Cultura. E, primeiramente, eu queria que o senhor falasse da situação aí do momento, como que está o clima aí na Praça de São Pedro, essa expectativa, o senhor que está vivendo de perto. Pois é, olha, ontem nós estivemos aqui e achávamos até que a fumaça ia sair branca, porque demorou demais da conta. Eles previam que às 19 horas, e foi sair lá quase 2 horas depois, acho que de 2 horas depois. Aí deve se explicar, porque houve o cardeal Cantalamessa, fez uma reflexão, talvez tenha se alongado um pouco mais, e muitos cardeais são inexperientes na primeira votação, talvez por isso tenha atrasado. Mas o que nós pensávamos, e todo mundo pensava na praça, é que teria havido um segundo escrutínio, porque estava muito próximo e eles não queriam prolongar. Mas nada disso deu certo e a fumaça agora não saiu também. Possivelmente nós teremos a eleição às 19 horas no horário aqui de Roma. Não sei, mas a gente está nessa expectativa, porque vou contar, cansa bastante ficar aqui de pé, uma multidão, porque eles estão falando que tem 15 mil na praça, mas não é. As avenidas em torno estão todas muito lotadas. Aqui eu estou na sala de imprensa, onde tem sinal, Via della Conciliazione está lotada até o Castelo Sant'Angelo, até o Rio Tibre. Então é muita gente. Ô padre, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque assim, agora são especulações. O que a imprensa, os vaticanistas, o que eles estão comentando aí sobre esse conclave, sobre essa possível escolha, um favorito ou não? O que está sendo comentado aí no Vaticano, aí, para o senhor que está andando aí e tem informações? Olha, eu passei agora o cardeal, que não é eleitor, mas participou das reuniões, o cardeal nosso lá aqui do Brasil, o cardeal Dom Raimundo Damasceno? Dom Damasceno, que aliás é meu amigo, eu conheço. Então eu estive com ele, mas eles não falam nada. Ou seja, as pessoas não podem falar, até porque não estão dentro lá da Capela Sistina. Agora, os boatos correm, né? A Bolsa está apostando no cardeal Pietro Parolin, mas ele caiu bastante. No cardeal das Filipinas, o Taglia, está falando também do cardeal Zuppi, aqui da Itália, que é de Bolonha. Enfim, há vários, mas eu acho que não vai ser nenhum desses. Eu tenho a impressão de que vai ser como se diz, um outsider, né? Alguém de fora. E o que a gente pode dizer, o clima é muito interessante. Mais do que as pessoas reunidas, é o sentimento bonito que a gente vê aqui, muita gente de vários países, ontem até russos a gente viu aqui, e todos muito compenetrados, muita gente rezando, mas estamos dentro do padrão, né? Segundo os padrões, hoje deveria sair o nome do Papa. Se não sair hoje, aí não sei quando, será segunda-feira, não sei se vai ter conclave amanhã, mas a gente tem quase certeza que vai sair hoje. Ou seja, dentro do padrão do Papa João Paulo II, Papa Francisco, ou seja, 2 dias, um pouco mais. O Padre Zé Cândido, aqui é o André Santos falando com o senhor. Padre, o senhor já teve aí em outros momentos de importância singular para a igreja. Qual que é a diferença que o senhor sente neste momento de hoje, nessa espera, e, por exemplo, em outros momentos como a espera pela chegada do Francisco, pela escolha do Francisco, pela espera de Bento XVI? Olha, bom, eu estive agora em dezembro, há pouco tempo atrás, na abertura do Ano Santo. Eu trabalho junto com a Web TV Católica, então a gente de vez em quando está aqui em Roma, transmitindo as coisas mais importantes. Olha, o que eu vejo, porque nas outras transmissões eu estava em lugar mais distanciado. Nessa, a gente está entrando na praça porque a gente quer ver a fumaça do chaminé mesmo, né? Então, a gente está vendo o povo. É uma experiência de eclesialidade, né? É uma coisa maravilhosa. O grupo que está comigo aqui, nós estávamos ontem cercados, tinha alemães, austríacos, americanos, espanhóis, chilenos,
gente de toda a parte do mundo, numa experiência muito bonita. Os que estavam junto conosco, a maior parte, eu acho que eu acredito que todos, eram realmente católicos, né? Porque fala que é muito turista, etc. Eu não creio. Eu creio que a maior parte que está aqui é que são católicos mesmo, que vieram de vários lugares, principalmente aqui da Europa, que é perto, pega um trem e vem, né, para cá. São pessoas que estão aqui para participar desse momento histórico, e eu vejo muita gente rezando. Eu acho isso fantástico, uma experiência profunda de eclesialidade, ou seja, da universalidade da igreja, daquilo que a igreja São Lucas, de modo especial, proclamou desde o começo. A igreja é para todos os povos, todas as nações. A gente vê isso aqui no Vaticano e principalmente nessa expectativa. Claro que a expectativa depois do Papa Francisco, ela é um pouco mais, digamos assim, tensa, no sentido, quem será? Todo mundo está pensando nisso, né? Opa. Mas... E aí, padre, que eu vou fazer a perguntinha embaraçosa. Você falou quem que o senhor acha que não vai ser. E quem que você gostaria que fosse? Não, eu pessoalmente, não tanto por causa da igreja, mas por causa do mundo, dos conflitos, das guerras, eu gostaria que fosse o Parolin. Porém, não sei, porque ele nunca foi pastor, nunca foi arcebispo, bispo de uma cidade, nem pároco de uma paróquia, sempre trabalhou no mundo da diplomacia. Então, eu acho que um diplomata agora faria bem a igreja, mas não sei se os cardeais vão pensar da mesma forma, porque 90% são pastores, né? Padre Cândido, eu gostaria de agradecer ao senhor a generosidade por parar os seus trabalhos para nos atender aqui e falar que, já que o senhor entrou agora com a gente, já viu qualquer coisinha, nós vamos acionar o senhor aí, viu? A hora que a fumacinha sair, vocês podem me chamar e eu corro aqui para a sala de imprensa, onde tem um sinal melhor. Combinado então, padre. Muito obrigado. Eu quero mandar um grande abraço a todo o pessoal aí, a grande família da Rede Catedral, da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde eu tenho grandes amizades. Grande abraço a todos, até mais. Obrigado, padre. Até mais. Padre Cândido foi apresentador aqui do Questões de Fé. Eu participei algumas vezes com ele aqui. Um grande professor aqui da nossa Meu PUC professor, Minas. inclusive, Teologia Fundamental, Léo. Se estiver nos escutando, René Latourelle foi um bom... E um grande compositor também, viu? Sim, boa parte das músicas que cantamos em nossas paróquias são de autoria do Padre Cândido. Simplesmente o hino da Jornada Mundial da Juventude, que o Papa Francisco esteve aqui, é do Padre Cândido. Eu volto com vocês aí, André. Obrigado, Léo. Vamos voltar a falar sobre esses principais cotados. O Padre Zé Cândido falou em 3, eu vi vocês dois aí no cochichinho falando num 4, né? Parolin, desde o começo, surgiu como o cara, né? O grande nome. Mas aí, quem tá lá em Roma falou assim, tô sentindo que ele tá perdendo força. Se ele tá sentindo é porque ele ouviu alguma coisa. Aquele negócio que você falou, eu sei, mas não vou falar que sei, né? Tagle, que seria um outro grande nome. Mateu Maria Zuppi, era um outro nome forte. Robert Sara seria um nome também interessante, mas pesa contra ele o que? Idade, experiência? Eu diria que a idade e também o fato de ser uma linha bastante mais radical. E aqui não estou tecendo juízo de valor, se isso é bom ou se é ruim, mas dizendo que nesse momento, sucedendo ao Papa Francisco, significaria um puxo no freio de mão do carro a 110 por hora. O professor pode complementar aí, mas penso que... De fato, o Sara é muito ligado ao Ratzinger, ao pensamento de Ratzinger, a forma que o Ratzinger conduziu a igreja, né? Acontece essas questões dos nomes, a gente que está acompanhando diariamente o conclave e o pré-conclave, sobem e descem nomes. Peter Erdo também seria mesmo nessa mesma Como? linha. O Peter Erdo, que é o húngaro. Que é o húngaro. Um conservador. Talvez um pouco menos, né? Acho que menos que o Sara. Mas esses nomes sobem e descem. Então, eu estava falando com o padre Samuel aqui, um nome bastante interessante, apesar da idade, porque é mais novo, é o Pizzaballa, né? Quer dizer, um patriarca da igreja em Jerusalém, viveu 25 anos de sua vida em Jerusalém, uma figura que fala árabe, hebraico, é italiano,
né? Junta essa questão de ser italiano também, se né, quisesse um italiano. E trabalha muito ali em meio a conflito, né? Então, assim, tem a característica do diálogo, né? O que a igreja precisa agora. É um nome aqui que nos cotados das bolsas de apostas nem aparece. Pois é, por causa da idade, né? Tem 60 aninhos, vamos dizer assim. Então, novo. Então, isso, se a igreja não deseja um papado longo, né? Se os porque aí vão pensar que 25 anos, 30 anos de 30 papado. anos, teríamos aí talvez a possibilidade de ter o papado mais longo da história. Pois é. E pensando, por exemplo, que isso significaria você manter durante muito tempo. Então, tudo aquilo que diz respeito à estruturação da igreja, linhas pastorais, perspectivas, e tudo isso fica, de alguma forma, quase que identificado, como foi o caso de João Paulo II. É um desafio. Sim. Tem um nome que não está aparecendo muito, e ele não é muito bem visto entre grupos mais conservadores. Mas, aliás, dois eu deixaria. O primeiro é do Prevest, que é superior dos agostinianos, americano, não aparece muito, mas eu acho que seria um perfil interessante, porque é um americano, mas com muita experiência de América Latina, então você de alguma forma teria ali alguém de vida religiosa, experiência pastoral. Teve no Peru, né? Se eu não me engano, isso, no Peru, exatamente, tem uma experiência pastoral lá, então acho que é um nome interessante. E o outro é o Mário Grech, que foi secretário do sínodo. Eu acho que tem uma idade interessante, um perfil pastoral. O que pesaria contra, talvez, é porque ele me parece muito próximo Francisco, né? Então, mas eu acho que é um nome que valeria a pena pensar. Só para a gente fechar, porque já passou do horário, um nome que está aparecendo também é Cristóbal Lopes Romero, 72 anos. Esse surgiu muito forte agora, ontem para hoje, agora especialmente pela manhã. De Rabat, Marrocos, né? Marrocos. Esse é um nome muito forte. Isso, que de ontem para hoje também. E tem uma carinha boa. Tem um rostinho lindo, um sorriso maravilhoso. Os boatos saíram que ele não iria e tal. Ele depois teve que entrar na internet para avisar que iria. Então já tem uma tensão aí. Obrigado, quero agradecer, professor Rodrigo. Eu que agradeço. Padre Samuel, obrigado. A gente está estourado, a gente vai agora para o Bola na Rede, mas a nossa programação está de prontidão, todo o nosso jornalismo. 14h a gente volta a falar de conclave. Se a fumaça surgir, a gente para a programação e vem falar de novo. Fique com a gente, Bola na Rede vem agora com esporte e no cantinho da sua tela, a fumaça lá na Capela Sistina. A gente agradece a sua audiência e pede para você continuar com a gente. Boa tarde, nesta quinta-feira histórica. Um abraço, até amanhã.